Boa noite a todos, a todas. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da Sâmia, da equipe toda do gabinete da Sâmia por essa iniciativa. E eu tenho certeza absoluta que o que está acontecendo aqui é fundamental para que se possa reconstruir nessa cidade uma frente ampla pelo direito à cidade. Essa frente ampla para o direito à cidade que possa canalizar as energias de criação, de transformação, de resistência que existem hoje nessa cidade, que estão presentes nessa cidade, que estão presentes aqui nesse auditório, nesse momento, mas estão presentes em muitos outros lugares, em muitos outros bairros, em muitas outras quebradas aqui, no território da nossa cidade, e que nesse momento em que vivemos uma crise profunda, econômica, institucional e política, a ideia de construir uma frente pelo direito à cidade, articulando um projeto de cidade linda, que é a nossa cidade linda, me parece muito importante, me parece, eu diria, fundamental, não só para São Paulo, mas também para o Brasil. E essa é uma questão urbanística, é uma questão urbana de São Paulo, mas acho que é também uma questão política da maior importância, porque a gente não está só discutindo uma política que está sendo implementada e o conteúdo dela, que podemos debater, mas nós estamos discutindo também a forma como essas políticas são definidas, apresentadas e implementadas. Uma forma autoritária, marqueteira, sem nenhum diálogo, sem nenhuma forma de articulação com as pessoas diretamente envolvidas. Então, nós estamos falando de processos de tomada de decisão que excluem a maioria da população desses mesmos processos. Isso não é diferente dos processos de tomada de decisão no governo central e em outros níveis de governo, que definem políticas, que definem encaminhamentos institucionais sem nenhum respeito, sem nenhum diálogo e baseado puramente no termômetro do marketing urbano ou do marketing da política pública, da venda da política pública, como se vende shampoo, como se vende qualquer produto no mercado, como se nós fôssemos também apenas produtos numa prateleira, a serem eventualmente consumidos. E não somos, somos muito mais do que isso. Entrando especificamente nas primeiras medidas que foram tomadas por esse governo. Eu falei da forma, eu falei do processo autoritário, sem consulta, puro marketing, puro critério empresarial de venda do produto. No caso, produto é o prefeito. Esse é o produto que está sendo vendido e consumido, com a sua imagem, etc. É o processo. E o processo é fundamental. Mas o conteúdo, as primeiras medidas, se a gente tomar o aumento da velocidade nas marginais, se a gente tomar as medidas de redução nas formas e tipos de bilhete de integração, as tentativas de aumento do valor da passagem do bilhete da integração entre medida tomada entre a prefeitura e o governo do estado, sobretudo, que afetam sobretudo aqueles que passam pelos terminais. E, articulando a isso, a chamada Cidade Limpa, que é um combate sistemático, a chamada pichação, né? Que está, inclusive, nesse projeto de lei na Câmara, não é por acaso que ele se apresenta agora em sintonia, né, com esse movimento. Então, essas primeiras medidas, se a gente for perguntar, mas, afinal de contas, o que uma tem a ver com a outra?
ou elas são medidas esparsas, que simplesmente estão dirigidas a públicos diferentes e a desejos diferentes? Evidentemente, elas têm uma relação, sim. Elas têm a ver, a diminuição da velocidade, assim como a diminuição da possibilidade de circulação e mobilidade ampla através da redução das oportunidades de integração, elas estão significando um retrocesso, claro, em relação a um movimento pequeno, mas importante, que começou a ser feito pelos próprios moradores e que ressoou com uma política pública de transporte e mobilidade na gestão anterior, que foi a priorização ao transporte coletivo de massa, a priorização aos modos não motorizados, aos pés, às bicicletas, com a implantação de ciclovias, etc. Essa volta para trás, ou seja, a reafirmação da cidade do carro, a cidade que é feita para o carro, ela vai na contramão de um movimento super importante que está em curso na cidade de São Paulo, nos últimos anos, protagonizado pelos próprios cidadãos, que é o processo que tem sido o processo de apropriação da cidade pelas pessoas. A presença das pessoas nas calçadas, nas ruas, nas praças, nos parques, em qualquer lugar, transformando concretamente os lugares da cidade em lugares vividos. Essa presença das pessoas, ela vai na contramão da hegemonia do carro, que toma todo o espaço das ruas, que toma todo o espaço da cidade e que elimina e exclui a ideia de que a cidade não é só um lugar para circular. A cidade pode ser um lugar para ficar, e inclusive para ficar fazendo nada, absolutamente nada, parado no meio da rua, só sendo, ou festejando, ou se encontrando, ou celebrando o encontro do diferente, do heterogêneo. Mas além disso, você ir para trás, voltar, devolve para o carro e devolve para a circulação dos pedestres rapidamente, que só podem ir de um terminal para outro terminal para poder se deslocar da casa ao trabalho, do trabalho para casa, do lugar onde mora, do condomínio fechado até o shopping center, com total liberdade e domínio da rua. E o shopping center é para isso, e não para um funk ostentação e nem para um encontro da galera. Então, essa medida, esse movimento de ocupação dos espaços públicos, ele está muito relacionado com uma revolução que começou a acontecer. Ixi, eu vou me empolgando. Pá! Uma revolução, aí essa hora cai a água. Uma revolução que começou a acontecer na cidade de São Paulo, graças à integração, o bilhete único e a melhoria das condições de transporte. Essa revolução chama-se a possibilidade do aumento da circulação das pessoas, principalmente as pessoas que vivem em lugares mais distantes, nas periferias metropolitanas, que não é nem só da cidade de São Paulo, mas é também da Grande São Paulo. Simplesmente poder usar o bilhete único, poder o sistema de trem ficar integrado com o metrô, ficar integrado com o ônibus e pagar um bilhete só, permitiu e ampliou, junto evidentemente com as medidas que aconteceram entre 2003 e 2013, de aumento da renda da população mais pobre, essas duas coisas juntas, aumentaram a presença dos moradores da metrópole dentro de todos os espaços da cidade. Lugares onde jamais você via alguém preto, mulato, nunca na vida. Jamais você via rostos que começaram a circular e cuja presença começou a estar visível na cidade, compartilhando o lugar pela simples possibilidade das duas coisas combinadas, poder circular mais e a apropriação dos espaços públicos e a presença dos espaços públicos. Essas duas coisas combinadas, isso é uma revolução, porque a gente elimina o confinamento histórico dos pobres
dos negros nas periferias. E começa uma possibilidade de circulação, inclusive de uma cultura produzida nas periferias. Está presente também no centro e na periferia e vice-versa, e o centro está presente na periferia e visitar os saraus, e isso tudo foi uma mudança, tem sido uma mudança muito grande. O grafite, assim como a pichação, e acho que os limites entre o grafite e a pichação, estabelecer um limite entre esses dois, é cair numa armadilha ferrada. Eles nascem como a expressão visível desta presença, de quem estava excluído, para além da sua presença física naquele momento, na calçada, na rua, na praça, para a perpetuidade. A gente está olhando ali e aquela presença vai estar o tempo todo fazendo parte do cenário da cidade. De novo, a presença de quem sempre foi ausente. A presença de alguém que nunca foi ouvido e que se faz ouvir através dessa expressão simbólica da apropriação, sim, transgressora, né, dos muros da cidade, das áreas da cidade. Isso foi, de alguma maneira, trabalhado, né, eventualmente pela própria gestão municipal, no sentido de abrir alguns espaços para que alguns muros fossem pintados, mas isso está longe de ser produto de uma política pública de pintar muro. Isso é produto de uma ação autônoma dos cidadãos, artistas, né, cuja expressão grita na cidade. É exatamente essa presença que se quer borrar, tirar, pintar de cinza, eliminar. Não é por acaso que uma das primeiras ações do Cidade Linda, é bem emblemático, foi pegar aquela ponte estaiada, que é o símbolo da São Paulo corporativa, do complexo imobiliário financeiro, essa São Paulo que quer se projetar como se fosse o todo, mas não é nem 10% do que é a cidade. Não representa, aliás, é o 1% contra os 99% da cidade. Essa cidade do 1%, simbolizada na ponte estaiada, que não por acaso é o cenário do jornal SPTV na Globo, né? Essa é a imagem da São Paulo que se quer projetar. Uma ponte que não pode nem passar de bicicleta, muito menos de ônibus em cima dela, uma ponte exclusiva para o carro, né? Ela é absolutamente simbólica disso, que liga a Rede Globo, sei lá o quê, porque é bem lá em frente. E essa ponte foi pichada não por acaso. Não só foi pichada, como também lembrando que numa das marchas mais importantes de junho de 2013, ela foi ocupada, foi naquela direção daquela ponte. Ocupar aquela ponte é dizer, somos 99%. Qual foi a atitude do Cidade Linda? Não só mandou limpar os pichos, como colocou câmera e GCM 24 horas para impedir que qualquer tipo de picho aparecesse lá. Isso porque a gente não precisa de GCM em lugar nenhum, só lá na ponte estaiada, para ver se tem alguém pichando ou não. Então, eu falei tudo isso e vou concluir para mostrar que essas medidas, elas têm uma clara posição, não apenas de classe, uma clara posição cultural, excludente, que não pensa a arte como um processo autônomo de criação, mas pensa uma arte subserviente, totalmente vinculada ao mercado, e uma cidade subserviente, totalmente vinculada ao mercado. Uma cidade que se define a partir das margens de rentabilidade dos investimentos financeiros que ali são feitos.
e não a partir dos desejos e dos movimentos e das necessidades dos cidadãos. Por isso que é tão importante rejeitar Cidade Linda. Por isso que é tão importante denunciar o caráter excludente e de negação de direitos que está presente ali. Por isso que é muito importante a gente não ir para trás, mas simplesmente lutar para ir muito mais para frente, no sentido de que os pequenos passos, muito pequenos ainda, que nós demos na direção da democratização da cidade, esses passos dos quais eu me orgulho muito, né, de estar vivendo, olhando em vida uma cidade muito mais apropriada, muito mais heterogênea, muito mais de todos, que esses passos não podem ir para trás. E mais que isso, que essa pequena direção, né, no sentido da democratização da cidade, possa, muito pelo contrário, avançar muito mais, construindo não só uma cidade onde a gente possa curtir em qualquer rua, em qualquer lugar, mas uma cidade que possa ser também justa e boa e acolhedora para todos. Obrigada.